E agora nós vamos ver uma reportagem com o humorista Rafinha Bastos falando sobre como a ironia entra no humor. Meu nome é Rafinha Bastos, eu sou gaúcho e sim, eu sei o que vocês estão pensando. Tem uma pegada irônica, sarcástica, e muitas vezes isso é mal visto, compreendido ou não compreendido. Eu acho que mais do que não ser compreendido, as pessoas estão se sentindo muito ofendidas por essa ideia. Parece que hoje em dia as pessoas querem que tudo esteja muito claro, muito evidente e que tudo seja muito leve e não ofensivo. It's a law in Brazil, actually. It's a law. Yeah. If you don't X your vagina, the government kills you. So you have to X your vagina, even if you don't have one. So people from Italy, all beautiful. People from Japan, all smart. People from Brazil, all pedophiles. That's good. Eu acho que o limite, né, da piada, ele é muito pessoal do profissional, do comediante. A gente vive num país relativamente democrático, acho que a liberdade do comediante ela é perseguida muitas vezes. Acho que o comediante ele promove uma série de riscos que volta e meia os riscos que muitas vezes acabam preocupando o outro. Então a gente acaba tendo a nossa liberdade muitas vezes tolhida. Mas eu respeito todas as opções sexuais. Inclusive, recentemente eu estava conversando com um conhecido meu que é homossexual. Cheguei e falei para ele: pai, eu faço parte de um momento em que o que eu faço era legal. O senhor votou contra ou a favor da CSS? Votei a favor da saúde pública. O senhor não acha que mais um imposto faz mal, inclusive, à saúde cardíaca do brasileiro? A saúde pública no Brasil, ela precisa cada vez mais de recursos permanentes. Vai olhar lá um tempo atrás, Estadão, Folha, putz, os caras me davam nota 10, Rafinha é o cara, durante muito tempo, fazendo exatamente o que eu faço até hoje. por que você botou boné? Seu cabelo tava feio, você foi esconder, é isso? Mas você é feio e não botou máscara. Você vê que não faz sentido, a pessoa tá... Esquece, o menino é bonito. Mais um processo para o Rafinha Bastos. Você vê assim. O mundo começa a ficar um pouco, cercear um pouco mais essa liberdade do comediante. A minha história foi o começo desse processo, né? Eu fui sentindo que algumas coisas que eu fazia que eram muito legais anteriormente passaram a ficar cada vez mais arriscadas. Mas eu acho um pouco injusto que o comediante tenha que responder por piada. É quase que eu tenho que explicar a piada que eu estou fazendo. E no final eu tenho que dar uma hashtag ironia, sabe, que as pessoas fazem, que é quase para dizer, tipo, não é isso que eu estou falando. Eu não posso ficar educando o público o tempo inteiro para compreender o que eu tenho para dizer. Eu simplesmente tenho que dizer. Corro os meus riscos. Eu não tenho problema com os riscos que eu corro. So if you're Latino, prove it to me. So I robbed her. Eu sinto que é papel meu falar a respeito disso, até para proteger o meu trabalho, não especificamente a minha pessoa. Porque os processos que eu perdi, os processos judiciais que eu perdi dinheiro, claro que é uma dor de cabeça, mas eu tenho cabeça suficiente para conseguir arrecadar mais dinheiro lá na frente, ou fazer com que isso seja positivo para mim. E quem não tem essa cabeça, sabe o que acontece? Mete o rabo no meio das pernas e faz a comédia que todo mundo espera que faça. E aí você não traz nada novo. Os riscos, muitas vezes, eles impedem as pessoas de serem criativas. Sabe o que é de graça? Hóstia. Isso eu posso falar, porque Deus não processa, Deus perdoa. Isso é um Muito bom comediante, né? Olha, acho que tem vários elementos. Ele acaba fazendo justamente o vínculo entre você poder produzir humor inteligente e o risco que você corre, né? E um dos elementos também interessante é porque ele pega uma chave histórica, no sentido de que antes o que ele fazia, vai lá, entrevista um político e põe o político numa saia justa,
e era considerado tudo bem. Hoje, de repente, esse político pode vir com um discurso de vulnerabilidade em relação ao que ele falou, e aí ele se ferrar, né? Agora, tem uma coisa no que eu acho que a fala dele lembra, porque quando ele fala assim dos humoristas, que os humoristas correm risco, que alguns põem o rabo entre as pernas, porque não conseguem fazer dinheiro lá na frente, né? Eu até imagino que grupos de pessoas ofendidas poderiam comentar dessa frase dele: tem cabeça para fazer dinheiro na frente e outros não têm. Porque hoje você não pode falar uma coisa óbvia como essa, né? Alguns têm cabeça, outros têm menos. Você não pode falar isso hoje. Mas sabe, Thaís, eu acho que o problema dos humoristas no Brasil, parte dele advém de alguns humoristas mesmo, que eu lembro muito bem quando aconteceu o caso da Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 2015, quando os ilustradores, alguns deles foram mortos por terroristas muçulmanos, né, em Paris. Eu lembro que isso gerou um grande debate, inclusive entre humoristas, no mundo inteiro e também no Brasil. E eu lembro que alguns humoristas defendiam a tese de que você só pode fazer piada com grupos poderosos. E como os muçulmanos na França seriam um grupo oprimido, né, que sofre racismo e tudo mais, e preconceito, então você não podia fazer piada com eles. Você poderia fazer piada, sei lá, com católicos. Então tá difícil, porque agora todos são oprimidos. Então, aí que a gente vai chegar. A grande sacada hoje é você encontrar onde você vai achar um argumento para você também tirar uma carteirinha de vítima. Acabei de fazer uma ironia, certo? E, na medida em que todo mundo vai encontrando um espaço para ser vítima, na verdade, não vai sobrar nenhum poderoso, só vai sobrar, sei lá, homem, branco, heterossexual. Esse você pode fazer a piada que quiser, porque supostamente é o opressor dos opressores. Até o demônio gostaria de aprender com o homem branco heterossexual a ser mal como ele. Até o demônio está fazendo um curso à distância com o homem branco heterossexual, né? Então, eu acho que esse é um problema no humor brasileiro, que está encostado naquilo que ele falou de humorista que põe o rabo entre as pernas e faz o humor que todo mundo quer. Além desse humor meio bobo que todo mundo quer, também existe esse humor que é politicamente correto, né? E que ganha muito espaço, inclusive no ambiente de mídia. Porque o ambiente de mídia, assim como a academia, é uma bolha de gente politicamente correta. E finge que não é. Me parece que os políticos ainda podem ser considerados essa elite da qual ainda é possível fazer graça, não? Porque talvez a eles ainda representem, claro, os políticos brancos, os políticos de São Paulo, porque se for do Nordeste também já não pode mais, né? Olha aí. E, sem dúvida, você tem políticos que você pode fazer piada, que nada vai te acontecer. Agora, experimenta fazer uma piada com o Lula hoje. Eu imagino que, sei lá, 80% do corpo jornalístico do país iria entrar em surto se você fizesse uma piada. Eu acho que até seria uma saia justa, porque você vê, por exemplo, a forma como muitos colegas de mídia morrem de rir com o que está acontecendo com o Bolsonaro e os bolsonaristas. Eu não estou nem dizendo que não é merecido, né? Mas como morre de rir com isso, seria muito difícil imaginar os mesmos morrendo de rir com coisas ruins que acontecessem com o Lula, mesmo que ele merecesse. Então aí, quer dizer, assim como você se referiu a políticos de regiões que não são as regiões ricas e identificadas como brancas no país, você não pode fazer piada, você também só pode fazer piada com aqueles políticos que são identificamente maus. No período do Bolsonaro isso era muito claro. Falar mal do Bolsonaro era muito tranquilo. Todo mundo considerava você uma pessoa legal. Mas se você levantasse algum argumento, seja lá em que assunto for, que pudesse, por algum motivo, se relacionar à suposição de que você estaria defendendo a posição do Bolsonaro, ninguém mais escutava você. Isso acontecia na mídia, acontecia na academia. Porque são espaços que parecem que são espaços que cultuam profundamente liberdade de expressão, mas não necessariamente. Como o Bolsonaro já não importa mais, menos um assunto para os humoristas fazerem piada. Está ficando difícil. Então, ficou difícil, não tem como fazer piada, né?